Coincidências nem sempre são coincidências. Imagine por um momento um jogo de sinuca. As bolas são colocadas em um triângulo, um jogador alinha a tacada e a executa. Mas então, contra toda probabilidade, todas começam a cair no mesmo buraco, no mesmo canto da mesa. O que você pensaria ao ver isso? Talvez atribuiria a um acaso probabilístico, ou talvez a alguma habilidade por parte do jogador, ou talvez ainda comece a verificar embaixo da mesa para ver se alguém fez algo para abaixar uma das pernas. Algumas coisas em nosso universo são tão improváveis que realmente nunca deveriam acontecer. Pense agora em nosso sistema solar e imagine que uma grande massa subitamente entra nele, grande o suficiente no ângulo certo para que sua gravidade tire um dos nossos planetas de sua órbita e o dispare no espaço interestelar, como as bolas de uma mesa de sinuca, mas muito maiores. Quais são as chances de essa massa deslocar não apenas um planeta, mas dois? E quais as chances de esses dois planetas seguirem na mesma direção e velocidade o suficiente para que, uma vez no espaço interestelar, começassem a orbitar um ao outro? As probabilidades são astronômicas, mas suponho que seja tecnicamente possível. E, portanto, não é uma surpresa completa que o telescópio espacial James Webb tenha acabado de encontrar um exemplo disso acontecendo na nebulosa de Órion. No espaço entre as estrelas, dois planetas orbitam um ao outro. Cada um deles tem uma massa semelhante à do planeta Júpiter, então os cientistas os chamaram de objetos binários de massa de Júpiter, ou jumbos para abreviar. Mas o James Webb não encontrou apenas um exemplo de jumbos, encontrou 40, representando quase um décimo de todos os planetas errantes que ele observou em Órion. Isso não é apenas improvável, é completamente suspeito. Tanto que é hora de começar a verificar as pernas do universo para ver o que está acontecendo. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. Junte-se a mim hoje enquanto investigamos os jumbos e tentamos encontrar pistas para explicar exatamente o que pode ter causado a ocorrência de tais objetos com tanta frequência em Órion. Uma coisa com a qual todos os cientistas concordam: nossos modelos para a formação de estrelas e planetas definitivamente estão errados. Mas de que maneira? Ainda está por ser descoberto. Jumbos foram vistos pela primeira vez pelo telescópio espacial James Webb em outubro de 2023, quando ele apontou seus impressionantes instrumentos de alta resolução para a nebulosa de Órion. É possível que jumbos também existam em outros lugares, mas eles permaneceram despercebidos por enquanto, provavelmente porque seu tamanho relativamente pequeno os torna muito difíceis de detectar, a menos que você esteja usando técnicas como microlentes gravitacionais, o que é por si só uma forma altamente aleatória de encontrar novos planetas. Microlente gravitacional, ou observar o aumento momentâneo no brilho de uma estrela, devido aos efeitos relativísticos de um objeto que passa na frente dela inclinando mais luz em sua direção, é um evento tão improvável que Einstein pensou que nunca o veríamos realmente acontecendo na natureza, mesmo que ele teorizasse que estava ocorrendo. Embora a tecnologia tenha melhorado a tal ponto que podemos realmente aproveitar as vantagens das microlentes gravitacionais como uma forma de detectar novos planetas, principalmente desenvolvendo alguns telescópios de lente grande angular, sobre os quais você pode assistir um vídeo clicando aqui na direita da tela, você ainda precisa que um jumbo passe na frente de uma estrela antes de poder vê-lo. Não é surpreendente que confiar em tal aleatoriedade tenha deixado muitos planetas escapando do radar. Precisávamos de um telescópio poderoso como o James Webb para dar uma boa olhada nos jumbos. Mas quando os descobrimos, foram uma surpresa total, algo que ninguém na comunidade científica esperava. Estes vistos pelo James Webb são relativamente jovens, com apenas 1 milhão de anos, em comparação com os 4,5 bilhões de anos da nossa Terra. Mas o mais estranho sobre eles é como orbitam. Em vez de alegremente orbitar em torno de uma estrela vizinha, ou vagar pela vastidão do espaço como a maioria dos planetas errantes que descobrimos antes, jumbos orbitam uns aos outros. Eles são binários, suavemente apanhados pela gravidade um do outro,
a uma distância de cerca de 200 unidades astronômicas, ou 200 vezes a distância entre a Terra e o Sol. E francamente, isso é desconcertante. Binários não são completamente inéditos em nossa galáxia. Na verdade, eles são relativamente comuns. Cerca de 1/3 de todas as estrelas da Via Láctea são binárias ou superiores, o que significa que é bastante natural que os corpos em órbita assumam essa configuração. No entanto, quanto menor for o tamanho de sua estrela, menos isso tende a acontecer. 75% das grandes estrelas são binárias. 50% das estrelas do tamanho do Sol também. Para estrelas menores, esse número cai para 25%, e para objetos menores que uma anã marrom, que não são grandes o suficiente para se transformar em estrelas completas, e têm apenas cerca de 15 a 75 vezes o tamanho de Júpiter, isso realmente não deveria acontecer nunca. Jumbos deveriam ser impossíveis. Não deveria haver motivos para que sua frequência aumentasse repentinamente para cerca de 1 em 10. E, no entanto, foi isso que o James Webb observou. Ao pesquisar o espaço dentro da nebulosa de Órion, os astrônomos ficaram entusiasmados ao detectar 540 objetos de massa planetária diferentes, muito menores que as anãs marrons, e destes 9% orbitavam entre si nesses pares binários. 2 estavam até circulando em um trio, o que é ainda mais improvável. 9% é um número surpreendente nessa escala de massa. Assim como os cientistas perceberam que os jumbos eram tão comuns, eles imediatamente reconheceram que nossos modelos para a formação de planetas não poderiam estar corretos, já que há apenas 2 explicações sobre a origem dos jumbos. Os primeiros dias de um sistema planetário são sempre caóticos. Você provavelmente já viu representações artísticas de uma Terra derretida em sua infância, com cometas e detritos espaciais chovendo sobre ela. Esses detritos espaciais eram muito mais comuns na infância do Sistema Solar, onde a poeira se fundiu em rochas, depois em asteroides e, eventualmente, em planetas com gravidade suficiente para atrair tudo ao seu redor, causando colisões cataclísmicas ao longo do caminho. Às vezes, essa atração gravitacional era tal que não colidia 2 objetos diretamente um contra o outro, mas, em vez disso, os tirava da órbita e os deixava rumo ao espaço profundo. E isso pode acontecer até mesmo com planetas muito grandes, se as circunstâncias forem adequadas. Por exemplo, alguns pesquisadores teorizam que nosso próprio Sistema Solar costumava ter um gigante gasoso adicional que foi expulso por Júpiter ou possivelmente Saturno, embora as apostas estejam a favor de Júpiter. A gravidade de Júpiter não foi forte o suficiente para puxar esse outro gigante gasoso até que fosse enviado em espiral para o espaço interestelar. Já questionamos neste canal a possibilidade de um 9º planeta, mas não consideramos que Júpiter, na verdade, pudesse ter dado um chute nele há muito tempo. Independente disso, a ideia de um planeta sendo enviado para o espaço interestelar, mesmo um planeta grande do tamanho de Júpiter, não é tão extraordinária. Na verdade, acredita-se que planetas errantes de todos os tamanhos sejam bastante comuns. Pode haver bilhões ou trilhões de exoplanetas invasores vagando no vazio do espaço entre sistemas planetários em nossa galáxia, o que, se for verdade, significa que provavelmente há mais planetas órfãos por aí do que orbitando estrelas. Mas os números por si só não podem explicar essa proporção de 9%. Então, algo mais deve estar acontecendo. Mas a explicação alternativa para a formação de planetas também não funciona. Esta segunda teoria afirma que após uma grande explosão de supernova, ou através da força dos ventos solares, a matéria quente foi enviada em todas as direções diferentes, longe do centro de uma nebulosa. A poeira cósmica empurrada para fora dessa forma também é comprimida, ajudando a coalescer devido à gravidade e a formar novas estrelas. Mas se as estrelas podem surgir dessa forma, por que não os planetas? Afinal, para juntar poeira suficiente para formar uma estrela, em algum momento você terá um objeto do tamanho de um planeta, certo? Não por si só. Embora isso aconteça no disco planetário nutridor de uma estrela recém-formada, acontece que sem essa gravidade extra, um aspecto da física dos gases impede que essa teoria funcione no espaço interestelar.
ou pelo menos para objetos desse tamanho. Acontece que algo chamado limite de opacidade impõe um limite inferior ao tamanho dos objetos que podem ser formados dessa maneira sem uma estrela. Eles ou se juntam para formar, no mínimo, uma anã marrom, ou resistem a se unir. Em outras palavras, a poeira e o gás interestelar aumentam ou nada acontece. Funciona assim. Todos os objetos têm energia potencial gravitacional. Quando o gás se aglutina devido à gravidade, ele perde a energia potencial gravitacional. Essa energia tem que ir para algum lugar, obviamente, então na natureza ela tenta irradiar como calor. Tudo isso é muito bom quando o gás se espalha, mas quanto mais e mais gás começa a se acumular, como você pode ver quando a gravidade está puxando o material para um planeta, então tudo fica cada vez mais nublado ou cada vez mais opaco. Isso torna cada vez mais difícil a irradiação do calor. Então, em vez disso, as coisas permanecem quentes e energéticas. Isso impede a reunião de mais material. Um delicado ato de equilíbrio é assim alcançado, onde o gás quente, que simplesmente não consegue resfriar rapidamente, empurra de volta com muita força contra a gravidade para que qualquer planeta se forme. As estrelas contornam esse problema tendo um pouco mais de força em sua formação. Há uma razão pela qual as estrelas tendem a se formar em nebulosas. Esse empurrão extravestigial é suficiente para superar a aversão do gás quente em se unir, mas depois de ultrapassar essa barreira, já terá força demais para formar apenas um planeta. Agora é uma anã marrom, ou algo maior, ou nada. O limite de opacidade garante isso. É por isso que os cientistas estão procurando um ingrediente adicional, algo que possa explicar como um jumbo ainda pode se formar no espaço interestelar. Para mim, de alguma forma, essa possível explicação parece mais promissora. Justificaria a superação do limite de opacidade e permitiria planetas surgindo naturalmente da matéria interestelar. Se duas massas de Júpiter se formassem próximas o suficiente uma da outra, se moveriam lentamente juntas e poderiam naturalmente assumir órbitas uma em torno da outra, sem necessidade de uma estrela. Nada sobre isso dependeria de probabilidades malucas, como a teoria do planeta proposta no começo desse vídeo sugere que acreditemos. Poderia até haver planetas menores que a massa de Júpiter fazendo a mesma coisa. Dois objetos terrestres, ou até menores, pequenos demais para serem capturados até mesmo pela câmera do James Webb. Mas talvez uma velha teoria possa fornecer uma resposta. Em 2001, muito antes de termos qualquer ideia de que os jumbos poderiam existir, um pesquisador chamado Alan Boss publicou um artigo no Astrophysics Journal sobre como os objetos ligeiramente inferiores à massa de Júpiter poderiam se formar a partir de matéria interestelar, desde que os campos magnéticos estivessem ativos em seu processo de formação. Com efeito, descartando a massa planetária recém-formada da nuvem crescente que estivesse prestes a se tornar uma anã marrom, deixando o resto da nuvem continuar seu caminho em direção ao colapso, preservando o planeta menor intacto. O artigo admite que é uma conjectura e diz que mais trabalho precisa ser feito para verificar a ideia. Mas acho intrigante que os tamanhos nesta teoria correspondam à realidade dos jumbos muito antes de os vermos. Talvez, afinal, os jumbos não tenham sido totalmente uma surpresa. Seria o magnetismo a resposta para os jumbos? É muito cedo para dizer. Tudo que sabemos com certeza é que sabemos menos do que pensávamos saber. A existência de jumbos questiona nossos modelos sobre a formação de estrelas e planetas e nos mostra que muito mais pesquisas são necessárias. Mas então, isso é metade da diversão da ciência. É muito bom ter uma teoria, mas quando você encontra algo que confunde sua teoria, não é necessariamente algo ruim, e sim uma emocionante descoberta e uma oportunidade de compreender ainda melhor a realidade em que vivemos. O que são os jumbos? São estranhos objetos com massa similar à de Júpiter, em uma delicada dança por conta própria no espaço. Mas também podem ser a chave que abre nossa compreensão de como as estrelas e os planetas se formam.
Muitos de vocês comentam que colocam os vídeos do Astrum Brasil para relaxar ou mesmo pegar no sono. Então, especialmente para vocês, criamos o podcast Astrum Brasil, distribuído em todas essas plataformas. Um conteúdo criado especialmente para você aprender sobre o nosso universo enquanto relaxa, com uma trilha sonora mais suave e uma locução mais pausada, perfeita para dormir. Clique nos links na descrição desse vídeo para conferir. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Astrum Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem interrupções ou propagandas? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astrum Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.